Bom dia a todos. Mais uma vez aqui presente, meu nome é Francisco Darrier, da Unidade Clínica de Arritmias e Marca-Passo do Instituto do Coração. Nós vamos prosseguir com o 14º curso anual de eletrocardiologia e, como já é de praxe, nós vamos começar com o caso clínico, que vai ser apresentado pelo Dr. Theo. Dr. Theo, fica à vontade. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos passar aqui. Pronto, já foi. Tá. Pronto. Okay. Bom dia a todos. Obrigado. É o caso 36. Então, o aspecto do eletro. Ataque cardíaco de QRS largo, 140 milissegundos. Frequência cardíaca de 220 batimentos por minuto, com o SA-QRS em torno de mais ou menos 90 graus. Morfologia de bloqueio de ramo esquerdo no plano horizontal e aspecto piramidal do QRS nas derivações inferiores. Muito bem. Esse é um eletro, então, que configura uma taquicardia com QRS largo, que é o motivo da apresentação de hoje. O que nós já observamos aqui que o padrão eletrocardiográfico desta taquicardia é de um bloqueio de ramo esquerdo, e que é, na minha opinião, a situação mais difícil em diagnóstico diferencial com taquicardia com QRS largo. É quando tem um bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo direito sempre fica mais fácil. Mas o bloqueio de ramo esquerdo, ele tem alguns detalhes, quer dizer, você pode usar alguns critérios, que nós vamos comentar durante a aula, o critério de Brugada, o critério de Verkey e mais recentemente até o critério de D2, que foi publicado, mas que ainda não tem validação. Quando nós observamos esse eletrocardiograma, por exemplo, pelo critério de Verkey, o importante é a derivação AVR. Né? A derivação AVR ela é extremamente importante. Então, quando você tem uma onda R predominante, que não é o caso deste paciente, quando não tem R predominante, se tiver o R, pronto, R grande, isso é igual a taquicardia ventricular. Seria um critério muito simples, muito fácil, desde que tenha onda R, e não foi esse caso. Aí a segunda etapa é saber se tem uma onda Q, né, ou R inicial, maior que 40 milissegundos. Também a gente não encontra nesse caso. Terceiro caso, talvez um entalhe, já na fase negativa predominante, se há um entalhe ou não. Esse a gente poderia ter até alguma dúvida. Eu mesmo tive algumas dúvidas aqui se isso poderia ser um entalhe nesse momento aqui, um entalhe aqui, mas isso poderia ser uma dúvida. Muitas vezes a gente tem que lançar mão de lupa para esses eletrocardiogramas, né? Mesmo o critério de Verkey, quando você observa o artigo na sua íntegra, parte daqueles tratados são com lupa, né? Para que a pessoa possa entender. E depois um critério que, na minha opinião, eu acho muito difícil, que é o quarto critério dele, é observar a velocidade de inclinação inicial sobre a velocidade de inclinação final e fazer a duração disso, quer dizer, fazer um VI/VT, velocidade de inclinação inicial sobre a total, e ver se isso é maior ou menor que 1. Eu acho extremamente difícil, particularmente não tenho utilizado. Tá? Inclusive, estou aqui com o Dr. Silvio Barbosa, nós fizemos agora um trabalho aí que a gente tentou fazer justamente essas comparações, e acho que ele vai concordar comigo, esse é o lado mais chato desse artigo. Quando a gente vai utilizar o critério de Brugada, a gente observa o quê? V1 e V2, e V5 e V6. Se tiver onda Q em V5 e V6, isso é taquicardia ventricular. Não é o caso aqui também, tem uma onda R normal em V5 e V6. Quando a gente olha a onda R de V2 e a onda R de V3 também, que pode ser utilizada nesse caso, ela é um pouco aberta, ou seja, ela passou de 30 milissegundos aqui. Então, isso pelo critério de Brugada já falaria a favor de uma taquicardia ventricular. Então, R que se abre, a onda R tem que ser rápida no início do QRS em V1 e V2. Então, se ela já está um pouquinho aberta, isso já sugere uma taquicardia ventricular. A outra situação é desse R até o nadir da onda S, se isso for maior que 70 milissegundos em V2 ou em V1, isso também poderia falar a favor de uma taquicardia ventricular. E o empastamento inicial, que ao meu ver tem na derivação V1, esse empastamento aqui, isso poderia falar a favor também de uma taquicardia ventricular. Bom, tem muito mais critério para ventricular do que para supra. Mas é bom lembrar que quando a taquicardia, num pronto-socorro, ela é dita como duvidosa ou nós chamamos de desconhecida, por todos os critérios, a gente deve tratar como taquicardia ventricular, para ser o menos deletério possível com o paciente. Se há dúvidas, a gente tem que pensar como taquicardia ventricular. A história clínica é fundamental.
Se esse é um paciente, por exemplo, mais idoso, que tem história de cardiopatia estrutural, é muito mais fácil pensar em taquicardia ventricular. O contrário, se o indivíduo é mais jovem, reclama na história clínica que tem palpitações taquicárdicas, nos últimos 5, 10 anos, bem toleradas, já foi ao pronto-socorro outras vezes e reverteu fácil, é óbvio que a gente vai pensar numa taquicardia supraventricular, e muito menos numa ventricular. Porém, 10%, 10 a 15% das taquicardias ventriculares têm aspecto idiopáticas, elas são bem toleradas também. Esse é o caso, é uma taquicardia que a gente acha que é ventricular, ela tem uma orientação em V2, V3 e AVF positiva, ou seja, está vindo de cima para baixo a origem dessa taquicardia, então ela está vindo do trato de saída, do ventrículo esquerdo ou do ventrículo direito. Bom, se tem padrão de bloqueio de ramo esquerdo, até prova em contrário, esta arritmia se origina do lado direito do coração. Entretanto, quando o padrão é de bloqueio de ramo esquerdo, em alguns casos você também pode ter origem do ventrículo esquerdo, diferente do BRD. O BRD praticamente vem do ventrículo esquerdo, mas o BRE pode vir do ventrículo esquerdo também, mas na maioria direito. Como que eu vou saber? O que a gente sempre dá a dica é o V1, V2 e o V3. Se não há onda R grande de V1 a V3, olha, a transição só vai acontecer tardiamente em V4. V1 é negativo, a V2 é negativo, V3 é negativo. Então isso confirma que essa arritmia vem do trato de saída do ventrículo direito. Então, é mandatório aí nesse caso, nesse paciente, afastar a displasia arritmogênica do ventrículo direito. Saber se essa TV, portanto, é idiopática, como a grande maioria delas são, ou se essa taquicardia ela está ligada a uma cardiopatia estrutural, quase sempre uma displasia arritmogênica do ventrículo direito. Eu acho que é isso, não sei se alguém queira comentar algo mais nesse caso. Então, tá bom. Vamos passar para o próximo caso, então. Bom, já falamos isso, né? A taquicardia com origem na via de saída do ventrículo direito. A discussão está aí para todos, né? Ela pode cursar com síncope, 10 a 20% dos casos pode ter resolução espontânea. O tratamento inicial é com beta-bloqueadores, podemos utilizar sotalol. E nos casos refratários ou por não opção ao tratamento farmacológico, a indicação é de ablação com radiofrequência do foco dessa taquicardia. O mecanismo mais aventado para essa arritmia é o de atividade deflagrada. Mas também há hipótese de automatismo anormal e até de micro-reentradas também. Mas o principal é de atividade deflagrada. Eu acho que é isso, né? E a ablação responde por 80% a 90% dos casos de sucesso. Então é uma taquicardia ventricular de que região? Da via de saída do ventrículo direito. Este caso foi investigado, coração estruturalmente normal, eletro de alta resolução negativo, ecocardiograma normal, se necessário uma ressonância, negativo, não tem displasia, coração estruturalmente normal. Vamos passar então para o caso 37, Theo, por gentileza. Ok, então caso 37. O eletro mostra uma taquicardia de QRS largo, 120 milissegundos, frequência cardíaca de 125 batimentos por minuto, com eixo entre 0 e menos 90 graus. E morfologia de bloqueio de ramo esquerdo no plano horizontal. Muito bem. Agora, observem, primeiro vamos inverter a ordem, vamos utilizar o critério de Brugada para este caso. Observem o V1 e o V2 agora, diferente daquele V1 e V2 do outro eletrocardiograma. Nós temos uma taquicardia com QRS alargado. Observem que o RR não está 100% regular. Se você olhar em D2, vai ter já algumas interferências que vão ajudar muito no diagnóstico. As transições são muito importantes na taquicardia. Essa é uma transição importante. Tem um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Observe a onda R de V2 e até de V3. Ela é rápida, não se abre mais. Ela é muito rápida. Então, essa onda R, que praticamente não se conta, não tem duração, sugere fortemente que essa taquicardia seja supraventricular e não mais ventricular. Então, o QRS é alargado, mas a onda R, ela demora para... Ela não demora, ela é muito rápida. Então, no critério de Verek, de novo, não tem R inicial, não tem QOR inicial também, não tem empastamento, vai usar o critério então de velocidade inicial sobre a velocidade final. E, neste caso, a confirmação é de uma supraventricular pelos cálculos. Mas, de novo, esse quarto critério, na minha opinião, eu não utilizaria, porque em ambiente de emergência, eu já bato o olho, V1, V2 e V3, e vejo que é uma onda R rápida. E aí vem o segundo detalhe.
vocês devem estar observando aqui, é que é uma taquicardia supraventricular em que se vê uma onda P. Ó. A onda T está aqui, mas a onda P está aqui. Ó. Eu tenho uma onda P. Então, RP', do R ao P, ele é longo. Eu tenho um RP' muito longo. Isso comporta, então, 3 diagnósticos diferenciais, basicamente. Ou essa taquicardia está vindo dos átrios, uma taquicardia atrial, ou é uma taquicardia que utiliza uma via acessória com condução muito lenta, ou seja, desce pelo nó, volta pela via acessória. A via acessória tem uma condução decremental enorme e a onda P ela se inscreve tardiamente. Então, seria um outro diagnóstico diferencial. Taquicardia por reentrada atrioventricular, utilizando via acessória. E, por último, uma taquicardia por reentrada no nó atrioventricular, forma incomum. Uma TRN que desce pela via rápida e volta pela lenta. Só que a lenta é tão lenta que acaba gerando um RP' muito longo. Só que as transições ajudam muito nesse eletrocardiograma. Por exemplo, eu vejo que, por exemplo, antes de cada QRS, como aqui ó, em AVR ou em D3, eu tenho uma linha isoelétrica. Uma linha isoelétrica, é reto. Uma linha isoelétrica. A linha isoelétrica fala a favor de uma taquicardia atrial e afasta um flutter, por exemplo, que seria um diagnóstico diferencial. E eu tenho uma P aqui, e a outra P com certeza deve ser esse R' aqui. Então, vou apagar aqui só para a gente entender de novo. Então, observem lá, para quem não enxergou, eu tenho uma P aqui agora, e a outra provavelmente está aqui. Aqui no QRS de D2, ela deve estar provavelmente positiva. A gente tem alguma coisa aqui, desculpa, aqui, e a outra pode estar aqui dentro do QRS. Então, é uma taquicardia com PP em torno de 250 e com linha isoelétrica, o que sugere fortemente uma supraventricular e provavelmente atrial, taquicardia com origem nos átrios. Você quer falar? Tem alguma coisa? Vou tirar aqui. Pode falar. Em relação àquele espaço que o doutor falou, principalmente em D2, ele muda de condução de 2 para 1 para provavelmente 3 para 1. As transições são importantes aqui, ó, né? Tem mais 1, 2, 3, tem várias ondas P para cada QRS aqui. Perfeito. Obrigado. Muito bom. Então vamos em frente. Aqui é só para lembrar os critérios de Verec que a gente vai comentar. Bom, o tema então agora, foi só para esquentar, taquicardias com QRS largo, classificação e diagnóstico. Então, taquicardia com QRS largo, a gente vai entender uma taquicardia que tem frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto e cuja duração ultrapassa os 100 milissegundos. Qual a importância da taquicardia com QRS largo? Essa que eu coloquei aqui. O diagnóstico correto vai dar importância para o futuro, para um tratamento na fase aguda, para errar menos, e numa conduta subsequente. Se, por exemplo, eu interpreto aquela taquicardia ventricular como supraventricular, eu insisto que ele e dou verapamil intravenoso, que é uma droga utilizada para reversão de taque supra, eu posso gerar no paciente uma hipotensão e um colapso hemodinâmico. Então é fundamental a gente tentar fazer o diagnóstico diferencial. Se não conseguir, de novo, tratar como taquicardia ventricular e não achar que é supra e utilizar verapamil. Nenhum dos critérios diagnósticos são perfeitos, como vocês estão vendo aqui. Nenhum, absolutamente nenhum. Não há 100% de especificidade, 100% de sensibilidade nesses testes. 100% em todos não tem, quando você utiliza. O critério tem que ser o mais acurado possível, o mais simples possível. Como vocês viram, o critério de AVR, ele é simples quando tem a onda R. Ele é simples quando tem um Q inicial, mas depois complica. O critério de Brugada é a mesma coisa. Ele é simples quando você não tem R de V1 a V6. Muito fácil, então já mata o diagnóstico como taquicardia ventricular. Quando começa a cair nos critérios morfológicos, a nossa chance de errar é muito maior. Quais são os cenários possíveis, então, quando estamos diante de um paciente com taquicardia com QRS largo? Quais são os cenários possíveis? Então, primeiro, ser uma taquicardia ventricular monomórfica. Taquicardia ventricular monomórfica. O segundo, ela ser uma taquicardia ventricular polimórfica. O terceiro, ser uma taquicardia supraventricular com aberrância de condução. É bom lembrar que a grande maioria das aberrâncias de condução numa taquicardia supraventricular, elas são por bloqueio de ramo direito, a não ser
que o indivíduo já tem um bloqueio de ramo esquerdo prévio ou um distúrbio de condução intraventricular. Essa informação é muito importante. A gente vai falar depois por quê. Então, se o indivíduo tem um QRS normal, estreito, e faz uma taquicardia supra com bloqueio de ramo esquerdo, não deve ser uma coisa normal. Deve ser uma via acessória, uma RAI, outra coisa. Se ele já tem um BRE de base, não, aí tudo bem, pode ser uma ataque supra com aberrância, uma aberrância prévia. O contrário, QRS estreito, taquicardia com BRD, isso é possível. O ramo direito ele é mais vulnerável porque a refratariedade dele é mais fácil de ser atingida. Então a gente consegue, né, ter uma taquicardia com BRD num eletrobasal normal. E por último, quando eu não sei o que é, taquicardia com QRS largo desconhecida. E aí a gente vai tratar como taquicardia ventricular. Para nossa felicidade, 80% das taquicardias com QRS largo são ventriculares. Por isso que a gente deve falar. Tem dúvida, trate como ventricular. Você tem 80% de chance de acertar. Mas quando tem aberrância, 15% a 30% dos casos, né, o que a gente pode ter aí como diagnósticos diferenciais? Ela ser um ataque supra com aberrância de ramo, fixo ou funcional. Ser uma taquicardia pré-excitada, uma TAV ortodrômica, ou uma antidrômica com aberrância. Muitas vezes ela pode ser indistinguível de uma TV, principalmente antidrômica. Pode ser uma taquicardia ventricular ramo a ramo, que não seria ataque supra aqui no caso. Aqui seria uma outra entidade, desculpa, deixa eu voltar aqui. A ramo a ramo seria uma TV, tá? Ou uma taquicardia secundária a drogas, ou anormalidades eletrolíticas. Ou uma TV por pacing agora, que é outra situação mais comum agora. Os pacientes que têm marca-passo e fazem taquicardia por estimulação do marca-passo, o QRS também é alargado, mas você vê a espícula quase sempre, o pacing. A história é fundamental, como eu comentei para vocês. Pacientes com taquicardia ventricular têm história, né, de cardiopatia estrutural quase sempre. Já no ataque supra, coração quase sempre é normal. Nos pacientes mais idosos, a gente vai pensar mais em taquicardia ventricular. No paciente mais jovem que chega ao pronto-socorro, a gente vai pensar mais em taquicardia supraventricular. E na supra, o indivíduo refere que teve outros episódios e eram bem tolerados. Não eram episódios mal tolerados. Então, essa é uma anamnese simples em pronto-socorro que já te dá uma estratégia para o tratamento. Bom, então vamos agora à situação em si, a aula de eletrocardiologia. Então, o reconhecimento das taquicardias. Aqui também são alguns detalhes que eu acho interessantes nas taquicardias. Vamos imaginar agora que o indivíduo tem uma taquicardia, tem um eletrobasal, não de taquicardia, um eletroinsinusal com bloqueio de ramo esquerdo. Bloqueio de ramo esquerdo bem alargado. E faz uma taquicardia com bloqueio de ramo direito um pouquinho mais estreito. Ou o próprio bloqueio de ramo esquerdo, mas mais estreito. Isso fala a favor, por exemplo, de um outro tipo de taquicardia, ramo a ramo, por exemplo. Uma taquicardia que envolve os ramos e por isso o QRS estreita. Ocorrem dilatações importantes. O contrário, o indivíduo tem um bloqueio de ramo esquerdo e faz uma taquicardia com bloqueio de ramo direito também alargada. Ou ritmo sinusal normal e faz taquicardia com bloqueio de ramo esquerdo. Não é para fazer. QRS estreito fazer bloqueio de ramo esquerdo deve ser via acessória. Pode ser um feixe de Mahain. Pode ser uma via acessória do lado direito. Então, esses detalhes são importantes. É o lado contralateral. No caso das TVs, a alternância elétrica não tem valor. A alternância elétrica a gente utiliza para taquicardia com QRS estreito. Com QRS largo, esse dado não é preciso. E múltiplas configurações. Um Chagas, por exemplo, uma TV bem aberrante, meio polimórfica, fala a favor de taquicardia ventricular. Taquicardias pré-excitadas com QRS largo possuem um padrão eletrocardiográfico que simula uma taquicardia ventricular. Bom lembrar isso. Nas taquicardias fasciculares e algumas ramo a ramo, o critério eletrocardiográfico pode sugerir taque supra, mas é TV. Às vezes, uma alteração de repolarização ventricular no eletro ajuda. Tanto a TV quanto a taque supra podem ser regulares. Já uma irregularidade fala a favor de uma FA pré-excitada, por exemplo. Mas uma TV, especialmente no comecinho, quando ela é estimulada ou chega imediatamente no pronto-socorro, ou está numa UTI, ela pode ter uma certa irregularidade. Especialmente aquelas que dependem de atividade deflagrada, ou automatismo. O automatismo, então, costuma dar irregularidade inicial. Já uma TV por reentrada, vem a extrasístole e dificilmente ela faz esse aquecimento. Bom, outras situações, TV com QRS estreito, aquilo que a gente já falou.
Opa, o que aconteceu aqui? Saiu do lugar? Voltou aqui? Como é que eu faço aqui? Deu uma panezinha aqui no eletrocardiograma. Pode voltar? Obrigado. O ACLS, ele ajuda a gente ou não? Pois é, o ACLS ele também não ajuda, porque na hora que ele fala na taquicardia com pulso, observem aqui o detalhe. Na taquicardia com pulso, ele pergunta se ela é regular. E eles orientam a consulta com um especialista em arritmias, um expert na área de arritmia. Vocês estão aqui para isso. Vocês estão ouvindo, vocês estão aqui na plateia, estão aqui para não precisarem de ninguém, para já fazerem parte dos experts que vão tentar, pelo menos, elucidar. Né? Na pior das hipóteses, vocês tratam como TV, como eu falei. Mas é importante isso. Mas às vezes não está lá o expert. Né? Então vocês estão aqui para aprender também. Então, para não se ficarem como esse macaquinho aí chupando picolé. Né? Então tem que realmente aprender um pouco esse diagnóstico diferencial. Quais são os principais critérios hoje que a gente tem para taquicardia com QRS largo? Os critérios de Brugada, que existem desde 1991, o critério de Vereke, de AVR, que a gente vai comentar, e mais recentemente, estou trazendo isso agora, porque é da aula agora de 2010, o critério de D2. O critério de D2, ele também conta o tempo de ativação ventricular em D2 maior que 50 milissegundos, como sendo TV. Mas ele ainda não foi validado. Bom, o primeiro critério, o mais conhecido de todos, é o critério de Brugada. E o critério de Brugada ele é assim, ó, RS sem dissociação morfológica. Eu costumo dizer que é um método mnemônico. RS sem dissociação morfológica. Então, primeiro, não há RS nas precordiais. Se não há RS nas precordiais, ou seja, se é tudo R ou tudo Q, isso é taquicardia ventricular. Ah, mas tem RS, então vamos contar. Então, início desse QRS até o nadir da onda S, do R ao S, se essa distância for maior que 100 milissegundos, a taquicardia é dita ventricular. Tem dissociação ou não tem? Só 20% das taquicardias ventriculares têm dissociação, mas quando tem, praticamente 100%, então é taquicardia ventricular. E por último, o critério morfológico, a gente vai esmiuçar depois. Então, RS sem dissociação morfológica. Então, primeiro, não há RS. Se não tem RS, já é taquicardia ventricular. Olha, mas tem gente que tem dificuldade até de ver um RS, então eu faço questão de mostrar isso aqui. O que é um RS, né? Então aqui eu tenho um R puro, por exemplo. Isso aqui é um R puro, isso aqui é QR, mas não é RS. Então aqui eu tenho R puro, QR. Aqui eu tenho RS. Então aqui já tem RS. Aqui é R puro também. Aqui é RS, eu já tenho, inclusive com duração longa, ó, do R ao S. Aqui é QR. Então, sempre procurar o RS. Aqui, por exemplo, uma taquicardia com QRS alargado. Observe o V1, o V2, o V3, o V4, o V5, o V6. Eu praticamente não vejo RS. É um padrão piramidal, como disse o Theo. Tá? Então, ou está para cima ou está para baixo. Tá? Então, o padrão piramidal é uma taquicardia com QRS alargado. Uma coisa que me perguntam muito é como é que eu sei se é positivo ou negativo. Eu costumo passar um ângulo aqui, fazer um mini ângulo aqui. Ó. Vamos pegar o V1 como exemplo. Vamos pegar o V1. Vou pegar o V1 aqui, V1. E vamos agora fazer o seguinte. É positivo ou negativo? Bom, se eu faço um ângulo aqui, no menor, olha aqui, o menor ângulo aqui e o menor ângulo aqui. Ó. Com certeza o ângulo de baixo é menor do que o ângulo de cima. Aqui ó, o ângulo é muito maior e aqui o ângulo é curtinho. Então o menor ângulo dessa pirâmide é a orientação vetorial. Então está para baixo. Então isso é um Q. Então, são QS praticamente, tá? Tá a maneira de você gravar. Então, é uma arritmia quem não se tem RS. Tá? Então, a gente tem um diagnóstico de uma taquicardia ventricular. Pronto, é um critério fácil de Brugada quando isso acontece. Pronto. Seguinte aqui, ó, ausência de RS, esse não tem dúvida. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. QS, 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 RR. Ó, QS, com certeza, porque ó, o ângulo aqui é menor, então é Q, o ângulo aqui é menor, o ângulo aqui é menor. Isso ninguém ensinou para vocês, viu? Isso é uma tática que eu sempre uso aqui. E aqui o ângulo é menor também, ó. Então, para cima nos dois últimos e para baixo nos primeiros 4. Não tem erro. Para Flutter é ótimo fazer isso também. Saber se é negativo ou positivo. Dá para fazer a mesma coisa. Então, a ausência de RS
taquicardia ventricular. Tem RS, então, do R até o nadir do S, se houver uma duração maior que 100 milissegundos, a taquicardia é dita ventricular. Então, olha aqui um exemplo. Eu peguei o V2 e vi, ó, do R ao nadir do S. Passou de 100 milissegundos, a taquicardia é ventricular. Nas precordiais, tá? Isso é importante. Nas precordiais, quando tem RS. Passou de 100, ventricular. Tem dissociação ou não tem dissociação? Ótimo. Quando tem, ventricular. Mas quando não tem, não afasta. Aqui um exemplo, uma taquicardia com QRS largo, irregular, regular, em que se vê nitidamente aqui uma P, ó, dissociada do QRS. Ó. A P está dissociada. Se vocês quiserem usar agora o critério de Verec, aquele que eu comentei no início da apresentação com os casos, olhem o AVR. Tem R puro em AVR, olha que delícia. R puro em AVR, pronto, é TV. Já matou o diagnóstico. Se você tivesse dúvida nas precordiais, você vai para o AVR. No AVR tem V1, tem R puro. Pronto, taquicardia ventricular. Então o critério, eu costumo dizer, tem que ser simples, fácil. Não pode ser difícil. Se for difícil, trate como TV. Ninguém aqui vai ter uma ideia milagrosa para acertar 100% dos eletros de taquicardia com QRS largo. Mas situações como essa são muito bem-vindas para a gente fazer o diagnóstico com certeza. E aqui, ó, o critério acaba sendo morfológico. Ó. Eu tenho RS? Tenho RS. Ó. Do R ao S não é maior que 100, mas eu tenho a dissociação. Se não tivesse a dissociação, eu teria que cair para o critério morfológico. A gente vai comentar o morfológico já. Aqui outra dissociação atrioventricular, uma taquicardia com QRS também alargado, em que há dissociação atrioventricular. Aqui já tem uma P aí para mostrar para vocês. Eu sempre acho bom olhar uma tira longa, como o D2 aqui, ó, e observar a transição das ondas T's. T de tatu, ó. Olha aqui, ó, aqui já tem, ó, uma T apiculada. Não é T apiculada, é a P que está caindo, porque aqui já não está apiculada. Então, esse detalhe é importante para pensar em dissociação. Ah, eu não estou vendo a P, mas olhe para a T. Se a T começar a mudar a morfologia, é a P que está entrando. Aqui mais uma taquicardia com QRS largo, padrão de bloqueio de ramo esquerdo, exatamente muito parecida com aquela que nós vimos no caso clínico. Positivo em D2, D3 e AVF, positivo em D2, D3 e AVF, D2, D3 e AVF, ou seja, vindo do trato de saída, negativo em V1, V2 e V3. Tá? E ela só vai ficar positiva em V4. Então, ela vem do trato de saída do ventrículo direito. Tá? Uma TV de V de saída do ventrículo direito. Tá ok? E o critério, de novo, de Verec, que agora fica difícil, eu não tenho R, não tem empastamento, vou usar a velocidade inicial e final de inclinação aqui. Vai ficar difícil. No critério de Brugada, eu não tenho R, mas eu tenho, ó, uma mesetazinha aqui, um R que se abre aqui, tá certo? E tem um pouco de dissociação. E se a gente olhar o D2, as ondas R, o QRS não está exatamente igual, ele está um pouco diferente. Então, quando tem mais de uma morfologia, mesmo que seja a mesma orientação, isso fala fortemente a favor de uma taquicardia ventricular. Muito bem. Então, critério morfológico agora. Não deu certo tudo isso. RS sem dissociação morfológica. Vai cair no critério morfológico. E o critério morfológico ou vai ter padrão de bloqueio de ramo esquerdo ou padrão de bloqueio de ramo direito. De novo, a gente vai olhar para que derivações? V1, V2, V5 e V6. O bloqueio de ramo direito para ser supra tem que ser igual a um eletrocardiograma com bloqueio de ramo direito em supra. RS é R', padrão trifásico em V1, ou R sobre S em V5 e V6 maior que 1. Já no ventricular, R monofásico fala a favor de TV. E o R sobre S em V5 e V6 menor que 1. Vamos aos exemplos que fica mais fácil. Aqui o BRD, como eu falei, padrão de V1 e V2 é o trifásico, é supra, qualquer coisa que for já disso, ventricular. E eu vejo a relação R sobre S, como aqui, ó, em V6. Eu tenho muito pouco R e muito mais S. Então, R sobre S menor que 1 é igual a TV. O contrário, eu tenho muita onda R e pouco S, R sobre S maior que 1 é supraventricular. Ok? Aqui um exemplo, uma taquicardia com QRS. Não é dos mais largos, observem. Ausência de RS. Ausência de RS, não, tem RS em todas as precordiais. Do R ao S maior que 100 milissegundos. Não, o RS aqui
ele é menor que 100 milissegundos. É um RS bem curto. Do R ao S é praticamente reto. Tem dissociação? Ah, que bom, tem. Para quem não viu, já está facilitada aqui a seta. No D2 longo tem vários momentos que a P está caindo aleatória. Então, aqui já ajudou. Tem dissociação, pararia por aí. Critério morfológico é BRD. V1, o R é monofásico. Opa, deixa eu voltar aqui. Ah lá, o R é monofásico em V1. E o R sobre S em V5 e V6 é menor que 1. Eu tenho muito mais onda S do que onda R. Portanto, a taquicardia ventricular. Se a gente for usar o critério de Verek aqui, ó, QR, mas tem quase um R praticamente. A gente bate o olho, deve ser supraventricular. Mas não é. Deve ser ventricular, desculpa, mas tem que ser R puro. Aqui não tem R puro. Tem mondinha aqui, mas essa onda aqui não está durando mais do que 40 milissegundos. A gente se atrapalharia aqui no critério de Verek. Então, eu costumo dizer que o melhor é o melhor dos dois. Olha a VR, olha as precordiais. Onde tiver mais fácil, a gente vai ter um diagnóstico diferencial. Então, R monofásico em V1, R sobre S menor que 1. Bloqueio de ramo esquerdo. A gente vai olhar para 3 coisas na derivação V1 e V2. Se a onda R dura mais que 30, como foi o eletrocardiograma que nós vimos no primeiro caso. Se tiver um empastamento, parece uma onda delta, parece até que é um pseudo-delta. Então, esse aspecto wolffiano, vamos chamar assim, ou tipo delta, sugere fortemente a participação dos ventrículos na taquicardia. Ou, se o tempo de ativação ventricular do R até o nadir do S for maior que 60, mas isso só vale para V1 e V2, porque maior que 100 é para qualquer precordial. Mas se não tem, você vai para 60 em V1 e V2. Passou disso, taquicardia ventricular, TV. Ok? Aqui é um exemplo. Então, eu tenho um R que durou, o R está rápido, em V1, e eu tenho esse empastamento, olha aqui, ó, ele vem e para. Então, ele está empastado. Esse empastamento é ventricular também. E a onda R de V2 está enorme também, ela está bem alargada. Se precisar, uma lupa. A lupa ela não é nenhum crime, pelo contrário, de novo. Os trabalhos científicos, quando você busca na literatura, estão todos com lupa, estão todos com zoom, para você entender melhor as precordiais. E o novo algoritmo que eu falei. Quer dizer, o critério de Brugada, então, é RS sem dissociação morfológica. De novo, o que vale é o RS e o sem. Né? Dissociação, uma morfologia, vocês já viram que é um pouquinho mais complicado. O AVR, qual que é o legal? Se tiver a onda R inicial, ó, que delícia. No AVR, é TV. Pronto, matou o diagnóstico. É TV se tiver onda R em V1. Ah, mas pode ter, não tem, mas eu tenho um Rzinho ou um Q que dure mais que 40 milissegundos. Então, de novo, a taquicardia é ventricular. Acho que aqui está gostoso. É fácil de gravar. Entalhe na fase descendente. Lembra daquele empastamento que eu comentei? Exatamente isso aqui. Agora imagina no AVR. Se tivesse entalhe também, mas olha, num AVR que é pequenininho, eu tenho dificuldade. Às vezes eu preciso da lupa para ver melhor esse entalhe. E por último, o critério velocidade de inclinação sobre velocidade final. Inicial e final de inclinação. Pega a inclinação e vê o inicial e final, vê se é menor ou igual a 1. Eu não recomendo, até porque eu não consigo. Então, eu sou honesto, eu não consigo fazer esse critério, na minha opinião. Eu paro por aqui. Ó. Daqui para cá, só serve para atrapalhar. Você vai demorar um século, você precisa resolver o problema do seu paciente, que está na emergência. Então, olha o AVR, os primeiros 3 critérios no máximo, e, de novo, os critérios de precordiais. Aqui é um exemplo. Ó. Pronto. Vocês vão olhar para a AVR. AVR, ó que delícia. Tem onda R, TV. Pronto, acabou, é TV. Ah, mas eu quero brincar de Brugada. Vamos fazer os critérios de Brugada. RS. Tem RS. Aquele que é ali, ó. Tem RS. Não dura mais que 100 milissegundos. Não, não dura. Tem dissociação? Tem. Que delícia. Pronto. Então já batou aqui, ó. Tem dissociação. Ah, mas eu sou um espírito de porco, não acredito que isso seja dissociação. Isso é um artefato. Então vamos fazer, então, critério morfológico. É bloqueio de ramo direito. Eu tenho R monofásico em V1. E R sobre S nem tem R, é Q. Q em V5 e V6 é TV. Não tem nem o que conversar. Então olha que fácil. Tem casos que são assim. Esse não tem dúvida. É uma taquicardia ventricular. É um chagásico, por exemplo, aqui. É uma taquicardia ventricular. Tá ok? O AVR ajudou. Outro exemplo aqui, ó. De novo, taquicardia com QRS alargado. O AVR já complicou a gente. Tem um Rzinho inicial aqui em AVR, que ajuda a gente. Tem um Rzinho aqui, ó. Esse R inicial maior que 40, ou Q, já fala a favor de taquicardia ventricular. Mas nas precordiais,
Aqui, não, esse aqui, desculpa. É só AVR. Tá certo. São vários exemplos de AVR, desculpa. Desculpa. Esse aqui é o TV. Olha lá, R puro em AVR. Aqui é um R inicial. E aqui tem um empastamento. Ó. Tem um empastamentozinho. Tá? Esse ou empastado, ou com R inicial pequeno, ou R puro. Então isso aqui tudo é o critério de Verec. Doutora Elizabeth não está aí, mas eu sei que fala diferente isso aí, em húngaro. Né? Então é o critério de Verec et al. Então, a VR pode ser assim ou pode ser assim para a TV. Tá ok? Vamos em frente. Então aqui, ó, com zoom, tá vendo? Pensa que isso sai bonitinho assim, isso é zoom. O zoom é que facilita. Então, ó, se tiver R, é taquicardia ventricular. Se tiver um Q inicial ou um R inicial, é taquicardia ventricular também no AVR. AVR, né? Sempre AVR. Ou se tiver empastamento, também AVR. Veja que ele não coloca a velocidade de inclinação nesse exemplo, porque ele sabe que é difícil. São os casos mais complicados. E o supra é qualquer coisa que fuja disso. Por exemplo, um R muito rápido. Mas em fascicular isso não dá certo. Taquicardia fascicular não dá para usar o VL aqui também. A gente tem visto aí que não tem dado certo. Tá? O eletro aqui, ó. Então é supra. Ou muito rápido, né? Ou a história da velocidade de inclinação. Demora mais o final do que o começo. Então isso é sinal de supra. Tá ok? Então são exemplos que a gente deve gravar. Olha esse aí. Velocidade de inclinação inicial sobre a final. Eu acho terrível. Você tem que traçar, pegar o compasso, rabiscar, né, colocar uma régua, ver quanto está em milissegundos, ver o que é maior e o que é menor. Então, se o fim for mais lento, ok. Se o fim for mais rápido, é de outro jeito. Menor que 1, TV, taquisupra, etc. Eu não uso. Portanto, nas taquicardias com QRS largo, o reconhecimento é importante pelo uso dos algoritmos. Brugada, Verec, talvez o D2. Dúvida com vocês, os experts. Né? Agora já estão experts. Então já podem tirar as dúvidas. Vão usar a VR quando precisar, vão usar V1 e V2. E aproveitar a ocasião para o diagnóstico, também é importante isso. Às vezes é uma taquicardia atrial, como o Theo mostrou naquele caso lá, foi fazer adenosina ou qualquer coisa, bloqueou, viu 2 P's, pronto, já tem o diagnóstico diferencial, já sabe o que fazer. Mas o tratamento é a prioridade. Então, não sabe o que é, na dúvida cardioverta, ou trate como taquicardia ventricular, porque 80% das taquicardias com QRS largo são ventriculares. Tá ok? Essa informação é bastante importante. Mas é bom lembrar que existem taquicardias com QRS largo que são supraventriculares. Então tem situações menos comuns, aquilo que responde por menos de 20% dos casos. O Wolff é uma delas, né? A pré-excitação ventricular. Então ela pode dar uma taquicardia com QRS alargado quando desce pela via anterógrada, pela via anômala, fazia o contrário disso aqui, ó, desce por aqui e volta pelo nó atrioventricular. Aqui é o contrário, ela desce pelo nó e volta pela via acessória, quase sempre o QRS é estreito. Mas ela pode descer pelo nó, chegar aqui e encontrar um bloqueio de ramo e de novo fazer uma aberrância, mesmo sendo ortodrômica. Então, toda taquicardia com QRS largo no Wolff é antidrômica? Não, pode ser ortodrômica com aberrância. Aliás, são a maioria. Toda taquicardia com QRS estreito na pré-excitação ventricular é ortodrômica? Verdadeiro. Nenhuma é antidrômica. Então, as antidrômicas sempre vão ter QRS alargado. Ou passar por uma situação como essa, em que fibrila o átrio, os átrios fibrilam, e aí começa a conduzir tanto pela via normal quanto pela via acessória. E aí o RR fica muito anômalo, irregular. Parece até uma TVNS. Frequência é muito rápida, irregular. E é bom lembrar que as vias acessórias têm várias localizações. O Wolff está lá, mas ele tem o feixe de quente, pode ocorrer na parede lateral, na parede póstero-septal, na parede lateral direita, na região na frente do septo, junto com o RIS, para atrapalhar mais ainda. Né? Então, são várias localizações das vias acessórias. Isso vai variar, então, o eletrocardiograma. Aqui um exemplo de uma TAV antidrômica. Observem. Olha, é difícil você saber se isso é ventricular ou supra pelos critérios de Brugada e pelos critérios de Verec. Né? Porque você olha, ó, puxa, não tem Q, V1 e V2. Não estou vendo onda R, mas parece que o R em V3 é rápido. Mas aqui eu não sei se tem R, eu acho, não sei se tem empastamento aqui, ó.
Então isso poderia passar perfeitamente como uma TV, mas é um ataque supra, ou uma pseudo-ventricular, melhor chamando, uma taquicardia atrioventricular antidrômica. E por quê? Porque a onda delta também faz esse empastamento. Então essa é uma situação difícil. E ó, de V1 a V3 não tem R. O R só vai crescer em V3. Pode ser uma via direita. Já poderia dizer que uma via acessória do lado direito. Ok. Essa é uma situação mais dramática, em que eu tenho QRS alargado na maioria das vezes, mas alguns estreitos, em que a irregularidade é o que chama a atenção, muito irregular, essa taquicardia, então fala a favor de fibrilação atrial. Mas é uma fibrilação atrial muito estranha, porque é uma fibrilação atrial muito rápida. O menor RR chega aqui, ó, 300 batimentos por minuto, não tem nó a ver que deixe conduzir tão rápido. Então é a via acessória que está permitindo essa condução. Então o QRS mais largo e mais estreito. Quanto mais largo, mais pré-excita. Quanto mais estreito, mais próximo do nó AV. Então a taquicardia pré-excitada, aqui um QRS estreito, aqui por exemplo, e outro mais largo. Outro exemplo também, ó, taquicardia com QRS alargado, irregular, fibrilação atrial de novo, só que o QRS ou está estreito aqui, ó, ou está mais alargado. Quando ele está mais alargado, pré-excita. Quando passa pelo nó AV, estreito. Então isso é uma dica de que se trata de uma fibrilação atrial pré-excitada, ou seja, descendo pelo nó e pela condução anterógrada da via acessória. Outra situação menos comum ainda é a taquicardia de Mahain. É um tipo de taquicardia com bloqueio de ramo esquerdo, na maioria das vezes. O padrão é supra de bloqueio de ramo esquerdo. E o que chama atenção é que a onda R só vai crescer em V5. V6, ela é tardia. Isso chama atenção. Se o indivíduo tem, lembra no começo da aula que eu falei, olha, se o indivíduo tem um eletrocardiograma normal, não tem BRE, e faz uma taquicardia com BRE, a gente já tem que desconfiar dessa possibilidade. Porque não é para fazer BRE se já tem eletro normal. Agora, se ele já tem distúrbio de condução intraventricular ou um BRE prévio, aí tudo bem, pode ser qualquer causa. Mas quando o QRS é estreito e normal, tem que fazer BRD com aberrância, não BRE. Para fazer BRE, tem que ter a presença de uma via acessória do lado direito. Tá? É sempre contralateral, para vocês gravarem. E aqui no caso, uma RAI está do lado direito. É uma via nódo fascicular ou nó AV acessório. É como se fosse um Wolff tipo Mahain. Tá? E às vezes a única pista é essa que eu estou colocando aqui para vocês. É a ausência de onda Q septal em V5 ou V6 às vezes. Tá? E a transição ela geralmente é maior que 1. O que é isso? Só lá para V4 ou V5 é que a gente vai ter uma onda R. Tá? Geralmente o bloqueio de ramo esquerdo já começa a ter onda R em V3, V4. Essa não é tardia. E o complexo QRS geralmente é maior do que a TAV antidrômica, é bem alargado. Olha o exemplo aqui. Ó. Tá uma taquicardia com QRS bem largo, bem largo. Olha o critério de Verey aqui, ó, que confusão. Talvez eu pudesse pensar, tem uma Q inicial, seria TV. Está errado. Isso aqui é uma taxupra de Mahain. Então veja que nem sempre é perfeito o critério. V1, V2, V3, olha, não tem R. Olha o R onde vai crescer, só em V6. É um bloqueio de ramo esquerdo que o R só vai crescer em V6. A onda R é muito rápida, pelo critério de Brugado, ó, fazendo a gente pensar que seja uma taquicardia supraventricular. Ela tem uma ativação muito rápida, ela começa lá e termina rápido. Ela não vem assim, ó, como seria uma taquicardia ventricular com bloqueio de ramo esquerdo. Uma taquisupra, ela é rápida, como nesse caso. Ok? Então, é uma taquicardia com bloqueio de ramo esquerdo. Deixa eu rabiscar aqui. Uma taquicardia com bloqueio de ramo esquerdo, bem diferente da média. Aí a história ajuda muito. Um indivíduo mais jovem, já disse que não tem sintoma, que nunca teve síncope, que ele já teve episódios prévios, coração normal. Então isso vai ajudar na história clínica. Outra taquicardia também é de Mahain. Olha lá, onda R só foi aparecer em V5. Opa, voltou aqui. Tá, eu esqueci aqui de anotar. Pronto, só em V5. Talvez na cor vermelha. Isso. Só em V5 é que vai ter onda R. É praticamente Q, QS, QS. Praticamente é uma taquicardia, né, tardia. Ela está vindo lá de baixo. Então, a região nódo fascicular direita, por exemplo, como é o feixe de Mahain. Bom, com cardiopatia estrutural agora, nós falamos de todas, né? Com cardiopatia estrutural, as TVs, na maioria das vezes, elas ocorrem em indivíduos que têm cardiopatia estrutural.
E a grande maioria delas é por reentrada. Reentrada. Por que reentrada? Porque eu tenho, isso é o substrato comum a qualquer uma delas. Não importa que seja uma taquicardia pós-infarto do miocárdio, por doença de Chagas, por displasia, ou por uma miocardiopatia dilatada. O que a gente observa é que tem células sãs e fibrose. O estímulo para passar de um potencial para o outro, quer dizer, ou seja, célula a célula, ele precisa de sequência. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai ter uma interrupção. Vem, e vai ter uma barreira natural. Ele vai ser obrigado a pegar outra região. E aqui, outra célula já deu tempo de se recuperar e se forma, então, um circuito de reentrada. Então, a reentrada ocorre por isso, por áreas com tecido são e tecido fibrótico. Não importa se pós-infarto, Chagas, dilatado ou displasia de VD, como nesse caso. Ok? Então, reentrada é o mecanismo principal. E ó, várias situações aqui, ó, circuitos endocárdicos, olha aqui, ó, tecido são, tecido fibrótico, isso é um paciente com Chagas, por exemplo. E às vezes o perfil da taquicardia ajuda a gente. Por exemplo, quanto maior o tempo de ativação daquela taquicardia, mais para fora ela está, ou seja, mais para o epicárdio ela está. Vou voltar aqui, ó. A taquicardia ela pode estar no endocárdio, você está aqui com o catéter, ele pode conseguir ablação, mas ela pode estar aqui, ó, para fora, né? Está tendo uma saída para cá. Então isso vai levar mais tempo. Portanto, o tempo de ativação ventricular no epicárdio costuma ser maior, como nesse caso. Ela demora mais para ativar. E aqui ela é mais rápida, ó, no endocárdio. Ah, isso é um detalhe também que a gente tem observado nas taquicardias epicárdicas. E o acesso epicárdico foi uma grande conquista aqui do Instituto do Coração. Foi criado pela equipe do Dr. Sousa, Dr. Maurício, Dr. André Dávila, que conseguiram, por essa técnica, agora abordar esses circuitos que antes eram impossíveis de ser abordados pela forma endocárdica. Estou tentando. Aí. Estão vendo que a aula é um pouquinho mais extensa, né? Formas menos frequentes de taquicardias ventriculares. A bidirecional, para cima e para baixo, por exemplo, na TV catecolamínérgica ou na intoxicação digitálica. Geralmente ocorre por pós-potenciais tardios no ramo. O RIVA, o ritmo de ventricular acelerado, que é a TV lenta, que ocorre no paciente chagásico, ou naqueles que têm TV ligada à cardiopatia estrutural, mas que estão sob uso de droga, amiodarona, por exemplo. Eles podem fazer uma TV lenta. O torsade-de-Pointes, que nós falamos bastante nas síndromes arritmogênicas ligadas à repolarização ventricular. Então não vamos estender nisso, nós já falamos de taquicardia polimórfica, com exceção da TV catecolaminética, que não está ligada a uma repolarização ventricular, e a TV rama-ramo. A rama-ramos, para quem não conhece, o diagnóstico de fato definitivo é no estudo eletrofisiológico, em que se observa então a participação dos ramos na taquicardia. O que acontece? Geralmente tem muita fibrose, são pacientes que têm miocardiopatia dilatada, pacientes bem dilatados, fibróticos. Acredite-se que até 40% das miocardiopatias dilatadas, as TVs sejam rama-rama. Qual seria a vantagem? É uma das poucas TVs que a ablação resolve 100%. Resolve essas taquicardias e os pacientes ficam bem. Muitas vezes estão tomando choque, terapias, ele deixa de tomar choque. A taquicardia que a ablação de um dos ramos, geralmente o direito, é capaz de terminar o circuito. Por quê? Porque para descer ele encontra barreiras de fibrose. Não consegue conduzir adequadamente e faz a reentrada por esses ramos. O diagnóstico é feito por estudo eletrofisiológico. Tá? Ela é rara, os pacientes têm fração de ejeção reduzida, como eu falei, 40%, e tem que ter uma doença importante, sistema de condução, tem que ter um sistema de condução relativamente íntegro para promover a reentrada. O que chama a atenção é que às vezes eles têm BRE, BDAS, a taquicardia era um pouco mais estreita do que o eletro-basal, aquilo que eu falei. O indivíduo tem cardiopatia estrutural, o QRS é largo no basal, e na taquicardia é um pouquinho mais estreito. Então isso sugere taquicardia rama-ramo. E ela é uma forma curável de TV pela ablação. Aqui é um exemplo de uma taquicardia considerada rama-ramo, mas observe que é muito difícil o diagnóstico. Se a gente fosse usar os critérios aqui, a gente poderia dizer, olha, a Brugada está fácil aqui, ó, porque eu tenho R monofásico em V1 e V2 e tenho R sobre S menor que 1 em V5 e V6. Eu tenho até uma onda Q em V6. Q em V6, já olhou, é TV, até prova em contrário. Sem cardiopatia estrutural, a lista é grande, eu não vou comentar todas, porque nós já falamos na aula de síndromes arritmogênicas relacionadas à repolarização ventricular. Então eu vou até ticar aqui, nós já falamos de QT longo,
congênito e adquirido, falamos de acoplamento ultracurto, falamos da síndrome de Brugada, do QT curto, ficou faltando a adrenética dependente, que não depende do QT. Ok? E as idiopáticas que a gente vai comentar. Bom, então isso aqui eu vou pular, é só para lembrar, uma TV polimórfica ligada a uma síndrome do QT longo. Aqui sim, uma taquicardia que foi o motivo do primeiro caso clínico. Uma taquicardia com bloqueio de ramo esquerdo, em que ela é positiva em D2, positiva em D3, positiva em AVF. Tem bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo esquerdo. Ora, se tem bloqueio de ramo esquerdo, vem do lado direito até prova o contrário. E eu confirmo porque a onda R só acontece em V4, ela é tardia. Não tem praticamente R pequenininho até V3. Então isso sugere uma via de saída do ventrículo direito. Tá, ok? E é mandatório, nesse caso, o R é rápido também. O critério de AVR aqui também vai dar a favor na velocidade de inclinação. Este caso é um caso de um coração estruturalmente normal, uma TV idiopática. Você tem que fazer diagnóstico diferencial com displasia ritmogênica, às vezes fazer ressonância, CGAR, para liberar para uma atividade física. Então a origem é o trato de saída do ventrículo direito. Tá? Então isso aqui é um corte para mostrar toda essa região aqui. Ó, na verdade pode ser alvo. Desde aqui até embaixo, do ponto 17, ponto 13, região lateral também da via de saída. Então é uma região grande também. Então, de novo, é um bloqueio de ramo esquerdo, tardio, positivo em 2, 13F, uma TV. Para quem não visualizou, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, você tem o trato de saída e é uma região circular. Então, ela pode estar voltada para o septo, pode estar voltada para a parede livre, pode estar mais para trás ou mais para frente, que aqui não permite. Ok? Então, o trato de saída tem várias regiões aqui. Mais próximo do RIS também, são mais complicadinhas. Então, é uma região maior que a gente pensa. Então, o padrão característico é o bloqueio de ramo esquerdo e o eixo inferior, ou seja, a positividade em D2, D3 e AVF. A apresentação mais comum é a monomórfica, TV, mas ela pode ser também tipo TVNS ou extrasístole, fora das crises, também de via de saída do ventrículo direito. 20% dos pacientes têm síncope e o mecanismo principal é a atividade deflagrada. O tratamento. Ela pode responder bem aos beta-bloqueadores, mas em geral, na nossa experiência, a melhor droga tem sido o sotalol. Quando não responde ou quando o paciente não deseja um tratamento farmacológico, então a gente indica a ablação com radiofrequência, cuja resposta é de em torno de 80% a 90% de sucesso. Então, uma arritmia bem legal para fazer aí uma ablação. O diagnóstico diferencial é a displasia ritmogênica do ventrículo direito, que pode ter esse padrão, só que aí tem cardiopatia estrutural. O VD está dilatado, você tem esse GAR com potencial tardio presente, porque é por reentrada. Você vai ter muita extrasístole, mais de 1000 nas 24 horas no Holter, enfim. Tem outros critérios diagnósticos para fazer o diferencial. Como eu falei, o buraco é mais embaixo. Trato de saída é um nome genérico. Pode ser trato de saída do lado do septo, do lado da parede, acima da válvula pulmonar, abaixo da válvula pulmonar, no epicárdio, na região infravalvar, na continuidade mitral-aórtica. Então, esse é um corte do trato de saída, gentilmente cedido aqui pela anatomia patológica, em que a gente observa tudo isso daqui. Ó. Aqui já é a região da artéria pulmonar e aqui é a região da aorta. Tudo é trato de saída. Então pode estar aqui ó, no 2, pode estar no 1, ou seja, a mais comum, a supravalvar e a infravalvar. Pode estar aqui ó, nessa região 3, no epicárdio, entre o VD e o ventrículo esquerdo. No ventrículo esquerdo pode estar acima da válvula e abaixo da válvula aórtica, tá? E também na continuidade mitro-aórtica, entre a mitral e a aorta. Então vejam que tudo isso é uma área grande, uma área de trato de saída do ventrículo direito ou esquerdo. E as vias de acesso podem mudar também. Endocárdica pelo VD, nesses casos, tá? Pelo seio coronário, para pegar esse caso aqui, para pegar epicárdico. Pode fazer na região substifoide, seio de valsalva, se for infravalvar aórtica, aqui se for supravalvar aórtico. E assim vai até transeptal. Então veja que a técnica para tentar cauterizar esses focos muda conforme a origem. Então o eletrocardiograma, o eletrocardiografista mais experiente, ele consegue mais ou menos identificar onde é que está essa taquicardia de trato de saída. Então se vocês já decoraram, gravaram, que é positivo em 2, 13F e tem que ter bloqueio de ramo esquerdo, isso é só um pedacinho da história. Tem muito mais coisa para baixo. Pensando nisso, esse autor aqui, o Ito, já tinha colocado esses detalhes. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho
uma precordial, olha, que demora muito, que é esse caso aqui, deixa eu apertar aqui, ó. Ah lá, a transição é tardia. Então isso aqui costuma ser voltado para o septo. Então, trato de saída do ventrículo direito para o septo. O contrário, se eu já tenho muita onda R, olha aqui, ó, V1, V2 e V3 nesses dois exemplos, ó, aqui já é ventrículo esquerdo. Essas daqui são ventrículo esquerdo. Tem trato de saída, mas é do ventrículo esquerdo. Observem que todas, sem exceção, todas, o D2, o D3 e o AVF são positivos. Todas, trato de saída. Mas agora pode ser ventrículo direito, como nesse caso, ou ventrículo esquerdo, como nesses dois aqui. Tá certo? E aqui o VD também, mas a parede livre é que muda um pouquinho. Por quê? Porque é o D1 que ajuda. Ó. O D1 é positivo e aqui é negativo. Então são detalhes para pensar mais em septo e mais em parede livre. Ok? Aqui, ó, olha só, uma taquicardia com bloqueio de ramo esquerdo, aparentemente bloqueio de ramo esquerdo, que ela é positiva, né, aqui em D2, D3 e AVF. A transição não é tardia, eu já vejo uma onda R muito grande em V3 e em V2, e até em V1. A onda R está muito grande, isso fala a favor de ventrículo esquerdo. Então deve ser do trato de saída do ventrículo esquerdo. E em V5 e V6 a gente tem uma onda S. Por exemplo, eu dentro do ventrículo esquerdo, se tiver essa onda S, eu já tenho grande chance de pensar que seja abaixo da válvula aórtica, na região infravalvar. Então dá para brincar aí de localização de arritmia de trato de saída. Aqui é outra situação também, olha, onda R bem grande em V3, já tem um R importante em V2, é um bloqueio de ramo esquerdo, sim, tá? Positivo em D2, D3 e AVF de novo, tá ok? O que mais aqui? A gente tem uma transição tardia, precoce, e não tem onda S em V5 e V6. Então essa deve estar acima da válvula. Aqui tem onda S, está abaixo da válvula aórtica. Então são detalhes dentro do detalhe do trato de saída do ventrículo direito. Tudo bem? A outra taquicardia que eu quero falar com vocês é essa aqui, a idiopática de ventrículo esquerdo. Tá? Ela tem um padrão diferente. Ela é idiopática do ventrículo direito. O clássico, não sendo trato de saída, que agora não é trato de saída, ela tem padrão de bloqueio de ramo direito e um grau de BDAS. Ou M-bloqueio anterior esquerdo. 90% delas são assim. Ou pode ter BDPI. A origem é o fascículo do ramo esquerdo, 90% no fascículo póstero inferior. Não costumam ter extrasístoles diferentes da via de saída, que tem muita extrasístole fora das crises. Os 3 mecanismos são imputados, mas o mais comum é a reentrada. E o legal é que ela responde a verapamil. Verapamil sensível. O diagnóstico diferencial é com TAC supra. Então observe esse caso aqui, ó, uma taquicardia com o QRS alargado, padrão de bloqueio de ramo direito, tá certo? Padrão de bloqueio de ramo direito. Em que eu vou usar o primeiro critério de Vereke. Vamos olhar o AVR. Olha que delícia, tem onda R. Muito bom. Tem onda R em AVR, é TV. Pronto, se você tinha dúvida, é uma TV. Vamos usar agora o critério de Brugada. A ausência de RS. Ah, tem RS. Ah, do R ao S maior que 100. Não, é menor que 100. Tem dissociação? Oba, tem dissociação aqui. Ó. Pronto, é TV. Ah, mas eu sou espírito de porco. Isso aí não é dissociação. Isso para mim é artefato. Então vamos para o critério morfológico. Qual o critério morfológico? É BRD. R monofásico. Oba, R monofásico é TV. E o R sobre S menor que 1 é TV. Pronto. Então os dois critérios concordaram. Então não vamos brigar. Os dois igual a TV. Tanto o critério de Brugada quanto o critério de Vereke, TV. Só que uma TV estranha. Vocês estão percebendo que o QRS, ó, ele não é muito alargado, ele é estreito, mas standard. Poderia confundir como uma TAC supra. Mas eu já sei que é TV porque eu já usei os critérios. É uma TV um pouco estreita. TV um pouco estreita, não sendo ramo a ramo, pode ser uma TV fascicular idiopática, que é o caso aqui, ó, BRD com grau de BDAS. E ela responde a verapamil. Se você tivesse com o diagnóstico errado e desse verapamil, você ainda acertaria o tratamento, mas não o diagnóstico. São coisas diferentes. Então, o tratamento aqui é uma taquicardia verapamil sensível. Muito bem. E olha aqui o caso. Saiu, deu verapamil, portanto, até rimou, né? Saiu, deu verapamil. Então, D2, D3, AVF, saiu, QRS estreito. Muito bem.
essa taquicardia ela responde muito bem a beta-bloqueador e verapamil, não precisa de amiodarona. Vejam que em nenhum momento a gente comentou de amiodarona para taquicardia com idiopática, sem cardiopatia estrutural. Amiodarona é para taquicardia com cardiopatia estrutural, deixar isso bem claro. Taquicardia sem cardiopatia estrutural, está aqui, o tratamento é esse, é simples, é verapamil, é beta-bloqueador, sotalol no outro caso, não precisa de amiodarona, até porque esses pacientes são mais jovens, mulheres em idade fértil, está contraindicada a amiodarona, porque pode dar cretinismo fetal, ou seja, retardo mental na criança. Malpractice, você está dando amiodarona para uma mulher gestante ou em idade fértil, nunca. Por quê? São arritmias que ocorrem em coração estruturalmente normal e em indivíduos jovens. A ablação, como ela é por reentrada, ela responde por 90% de sucesso. E por último, a TV catecolaminérgica, tá? Que foi a única que ficou faltando da outra aula porque ela não está ligada à síndrome de repolarização. O QT costuma ser normal, ela é adrenérgica dependente, 30% de mortalidade ao ano em crianças, é uma arritmia extremamente grave e piora com esforço, então tem história de síncope no esforço ou até recuperado de parada cardíaca. E a TV é caracteristicamente polimórfica. Tá? Às vezes pode ter um PR curto e o estudo eletrofisiológico em nada nos ajuda, é absolutamente normal. E tem uma grande herança familiar. Como eu falei, pode ter até 30% de mortalidade no primeiro ano. Para nossa felicidade, os beta-bloqueadores respondem pela grande maioria dessas arritmias. Os indivíduos que têm essa arritmia têm uma boa resposta aos beta-bloqueadores. E o CDI para casos de prevenção secundária, recuperados de parada cardíaca, ou com síncopes recorrentes, ou em casos em que o beta-bloqueador falhou. Aqui é um exemplo de uma taquicardia catecolaminética. Então, o QRS começa bonitinho, estreito, e durante o esforço físico, o que chama atenção é esse padrão polimórfico. E aqui, ó, vocês vão ver que é bidirecional. Olha. Uma hora ela vai para cima, outra hora ela vai para baixo. Uma hora vai para cima, para baixo, e depois ela para cima e para baixo, para cima e para baixo. Até a hora que ela faz uma taquicardia polimórfica. Então, causa de morte súbita em crianças. O principal defeito nessa arritmia é o canal de cálcio. Os dois principais, rianodina e calsequestrina. Rianodina e calsequestrina, que são moduladores do retículo sarcoplasmático. Então, quando acontece essa situação, o cálcio intracelular está acumulado de maneira errada. Tá? Há um acúmulo intracelular de cálcio. A exemplo do que ocorre na intoxicação digitálica. Quando se dava digital no passado, também acontecia isso, quando se fazia impregnação digitálica. Hoje, praticamente, a gente não vê isso com digital. Então, bidirecional. Aqui outro exemplo também de uma criança do nosso ambulatório. Olha aqui a taquicardia polimórfica no fim do esforço. Portanto, terminando aqui então a nossa aula, lembrar que o V1, vocês viram que é muito importante, né, nessas taquicardias, né, o V1 que a gente consegue ver uma onda R, já pensa em taquicardia ventricular, então uma onda R que se abre, é importante. Uma onda R muito rápida, a gente vai pensar mais em taquicardia supraventricular, tá ok? Aqui, ó, pré-excitação pode dar esse padrão também de delta, que atrapalha a gente pra caramba. O AVR, que não está nesse slide, é fundamental também. Então, AVR, quando tem R puro, é muito bom. Ou quando tem um pequeno R e um pequeno Q, também é muito bom. Então, vai falar a favor de taquicardia ventricular. Portanto, fechando aqui então, ninguém precisa ser jogado do precipício, a aula tem que ser estudada, tem que ser treinada e estudada. Né? Bater a cara e estudar. Tá? Esse é o recado que eu quero deixar para vocês e estou aberto a discussões. Muito obrigado. Perguntas? Leitura? Vocês viram que é treinamento então, né? Critério de AVR, critério de Brugada, bom senso, história clínica, né? Idoso, jovem, cardiopatia estrutural presente, ausente. Se não soubesse, não entrou nada nessa aula, trate como taquicardia ventricular. 80% de chance de acertar e de ser o menos deletério possível para o paciente. Ok?